Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson, professor de matemática, e hoje nós voltamos com mais um CEAD Colabora para as turmas do sétimo ano. Nós vamos continuar aquele assunto que nós vimos na aula anterior, que são os números racionais. De olho na tela para a gente ver o tema da nossa aula de hoje. É multiplicação com números racionais, frações e decimais em ação. E para a gente relembrar um pouquinho sobre os números racionais, nós vamos colocar um desafio para a nossa aula. Ou seja, no fim da nossa aula, nós precisamos compreender e aplicar a multiplicação desses números racionais, que nós vamos trabalhar hoje, tanto as frações quanto os decimais, em situações matemáticas e cotidianas. Ou seja, onde é que esses números racionais estão no nosso dia a dia? Vamos descobrir juntos? E também vamos descobrir como trabalhar com esses números racionais por meio de multiplicações. Tudo certo? Vamos lá então? Primeiro, vamos relembrar o que nós trabalhamos na aula passada. São os números racionais. O que é um número racional? É todo número que nós vamos escrever ele em forma de uma fração, onde tem um numerador, um denominador, e esse denominador ele é diferente de zero, ou seja, não pode existir uma divisão por zero. 5 dividido por zero dá uma indeterminação, certo? E se o zero estiver no nosso numerador, não tem problema, vamos chegar no número racional. Porém, o ideal é que seja uma fração com denominador diferente de zero, ok? Outra coisa importante da gente relembrar, quais os números que estão dentro desse conjunto maior que são os números racionais. Ele inclui os números inteiros, que já está contido os números naturais, né? São os números que nós conseguimos contar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tanto positivos quanto eles negativos, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Situações essas que vocês já viram em sala de aula, né, de onde nós encontramos esses números negativos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, uma temperatura negativa. Hoje fez menos 3 graus. É uma situação onde nós conseguimos aplicar matematicamente essa parte dos números inteiros negativos no nosso cotidiano. Certo? Além dos números inteiros, vão ter frações, tanto positivas quanto negativas, decimais finitos. Quais são os decimais finitos? São aqueles números que têm uma vírgula, tem uma parte inteira e tem uma parte decimal após a vírgula. Só que ele tem início e ele tem fim. Como, por exemplo, 1,2. Ou também menos 0,54. São números que têm início e têm fim. Podem também ser tanto positivos quanto negativos. Por fim, as dízimas periódicas, né, que nós também chamamos de números decimais periódicos. São os números decimais, né? Tem uma vírgula, tem uma parte inteira, tem uma parte decimal pós a vírgula que se repete infinitamente. Por exemplo, o 1,22222. Esse 2 vai repetir infinitamente. Nós chamamos esse 2 de período. É o período do nosso número decimal periódico. Outro exemplo, menos 0,34. Nós temos o quê? Um número decimal periódico. Esse 34 vai repetir infinitamente. Certo? Então, relembramos um pouquinho quais são os números que vão entrar aí nos números racionais. São esses que nós vamos trabalhar. Vamos focar hoje tanto nas frações quanto nos números decimais, ok? Continuando aí, então, relembrando o jogo de sinal. Importantíssimo quando a gente vai falar de multiplicação e divisão de números racionais, porque sempre vai aparecer um número ou outro ali negativo. Como trabalhar com esse número negativo, sendo que eu também estou trabalhando com outro positivo ao mesmo tempo? Calma. Só lembrar da regra do jogo de sinal. Aqui eu trouxe para vocês bem explicadinho. Acho que é importantíssimo você ter isso aqui no seu caderno. No cantinho do seu caderno você faz uma nuvenzinha aí e copia essa regrinha dos jogos de sinais. De uma forma mais
fácil de você entender. Todas as vezes que eu estiver multiplicando sinais iguais, ou seja, mais vezes mais ou menos vezes menos, o resultado sempre vai ser positivo. Sempre o resultado é mais. Agora, se eu estiver multiplicando dois números com sinais contrários, um negativo, o outro positivo, ou também um positivo e outro negativo, ou seja, ter sinais diferentes, o resultado desse jogo de sinal sempre vai ser negativo. Sempre um menos, certo? Então, mais com mais é mais. Menos com menos também é mais. Sinais iguais, resultado positivo. Agora, menos vezes mais é menos. E mais vezes menos também é menos. Ou seja, sinais contrários, sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Então, tem isso aí como lembrete no cantinho do seu caderno que vai te ajudar muito na aula de hoje. Vamos lá, então? Nós vamos começar com as frações. Lembrando que uma fração nós temos o numerador, que é a parte de cima, o denominador, que é a parte de baixo. E para a gente trabalhar com a multiplicação entre duas ou mais frações, é simples. Nós vamos multiplicar os números que estão no numerador e multiplicar os números que estão no denominador um pelo outro. Como assim, professor? É simples. Olha só. Nós vamos multiplicar aqui, ó. Coloquei em formato de letras para facilitar o processo. Quem está no numerador aqui da nossa primeira fração? É o A. Quem que está no numerador da minha segunda fração? É o B. Então nós vamos multiplicar o que está no numerador pelo outro que está no numerador. Vai ficar A vezes D, está aqui na frente, ó. A vezes D. A mesma coisa a gente vai fazer embaixo. O B que está no denominador vai multiplicar o outro número que está no denominador da outra fração. B vezes C, BC. Certo? Tranquilo até então? Então, vamos trazer isso de uma forma mais fácil da gente entender, que é, numericamente falando, né, que eu acho que a gente entende um pouco melhor. Vamos lá? Nossa próxima página aqui, eu trouxe alguns exemplos numéricos para a gente trabalhar esse jogo de sinal e essa multiplicação entre frações. Vamos juntos? Olha só. Nós vamos ter aqui 5/3 que multiplica 2/4. Como que eu vou resolver a multiplicação entre essas duas frações? Primeiro vamos olhar os sinais dessas duas frações. Ambas são positivas. Então, mais vezes mais é mais, vai dar positivo, certo? Multiplicando de cima pelo de cima. 5 vezes 2 dá igual a 10. A parte de baixo. 3 vezes 4 é 12. Ó, peguei o de baixo pelo de baixo. Certo? De cima vezes o de cima, a resposta é 10. O de baixo pelo de baixo, a resposta é 12. Conseguimos reduzir essa nossa fração. Chegar em uma fração irredutível. Vou simplificar essa minha fração. Como que eu vou simplificar essa fração? Vou buscar um número que eu consiga dividir tanto 10 quanto 12 ao mesmo tempo. Tem que ser o mesmo número, certo? Sempre pensando nos números mais baixos. Nesse caso, qual é o número que eu divido 10 e o 12 ao mesmo tempo? Isso aí, o 2. Então, nós vamos dividir aqui, ó, por 2 a parte de cima e dividir a parte de baixo também por 2. Vamos juntos? 10 dividido por 2, ou seja, metade de 10 é 5. A parte de baixo, 12 dividido por 2, metade de 12 é 6. Cheguei nessa fração, 5/6. Consigo reduzir mais? Se você conseguir, pessoal, vai reduzindo até aonde não conseguir. Nesse caso aqui, eu não consigo mais ser um número que eu divida tanto 5 quanto 6 ao mesmo tempo. Então eu vou parar aqui nessa minha fração, certo? Próxima, letra B. Eu tenho uma fração negativa e outra fração que é positiva. Jogo de sinal. Primeira coisa que a gente faz é jogo de sinal. Menos daqui vezes mais essa outra fração vai dar menos. Numerador multiplicando com outro numerador. Parte de cima pela parte de cima. 1 vezes 3 é 3. De baixo pelo de baixo.
2 vezes 5 é 10. A resposta deu menos 3 décimos. Eu consigo encontrar um número que eu divida tanto 3 quanto 10 ao mesmo tempo? Não. Então, nós vamos parar a nossa fração a menos 3 décimos. Certo? Olha o nosso terceiro exemplo. Trouxe agora duas frações negativas. Olha o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Aqui nós vamos multiplicar a parte de cima pela parte de cima. 7 vezes 4. Quanto que é 7 vezes 4? É 28. Agora, na parte de baixo, 5 vezes 6, que é 30. Nós conseguimos reduzir um pouquinho mais essa nossa fração. Eu consigo dividir o 28 e o 30 pelo mesmo número a fim de deixar menor. Que número é esse? Dica: ambos os números são pares. Qual que é o menor número par que a gente consegue dividir? É o 2. Então eu consigo dividir o 28 por 2 e o 30 também por 2. Quanto que vai dar isso daqui? Eu vou escrever aqui do ladinho. 28 dividido por 2. Metade de 28 é quanto? 14. E aqui, 30 dividido por 2 é 15. Então nós temos como resultado essa fração aqui, ó. 14, 15 avos. Certo? Tudo bem até então? Então, para a gente resolver a multiplicação entre duas frações, lembra do jogo de sinal? Multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tudo certo? Com base nisso, nós agora já estamos preparados para trabalhar com os números decimais. Deixa eu terminar de apagar aqui para a gente ir para os números decimais. Olha só. Primeiro, vamos ver uma regra importante de se trabalhar com os números decimais, né? A vírgula que vai aparecer lá. Essa vírgula não pode nos pegar no meio do caminho. Então, qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Nós vamos fazer a multiplicação conforme nós já fazemos anteriormente, né, com os números inteiros, e deixar essa vírgula para a gente resolver lá no final. Nós vamos fazer a contagem das casinhas pós-vírgula no final. Ok? Então, essa é a regra. Faça a multiplicação normalmente e, ao final, contamos as casas decimais. Só as casas decimais, ou seja, as casas pós-vírgula. Ok? Vamos juntos, então, resolver alguns exemplos? Olha só. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. 2,5 vezes 1,4. Vou fazer aqui embaixo, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, esse aqui é 2,5 vai multiplicar 1,4. Olha só aí na tela como nós vamos começar. Ignorando as vírgulas, multiplicando os números. Começando pelo 4, que está aqui na unidade. 4 vezes 5 é 20. Sobe 2. 4 agora vai multiplicar a dezena. 4 vezes 2 dá 8. Com mais 2, 10. Agora, nós vamos começar a segunda parte da nossa multiplicação. O número que está na dezena. Então, a gente coloca um 0 aqui na unidade. E começa. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. Somando isso daqui, nós vamos ter o quê? 0 mais 0 é 0. 0 mais 5 é 5. 1 mais 2 é 3. 350. Terminamos a nossa continha? Não. Agora nós vamos observar os números decimais. Ou seja, a parte pós a vírgula. Quantas casinhas nós temos depois da vírgula lá no início? Ó, 2,5. Quantas casinhas que eu tenho depois da vírgula? Somente uma casinha. 1,4. Quantas casinhas eu tenho pós a vírgula? Somente uma também, que é o 4. Então, ao todo, quantas casinhas nós temos pós-vírgula? 2 casas. O que nós vamos fazer agora? A vírgula que não está aparecendo aqui no nosso resultado, ela fica escondidinha aqui, ó, depois do 0. Nós vamos voltar a quantidade de casas, voltar com a nossa vírgula para trás do nosso número, para a esquerda do nosso número, a quantidade de casas decimais que nós contamos lá no início. Então, nós vamos voltar aqui, ó, 2 casinhas no nosso número.
Ficou o quê? 3,50 ou 3,5, certo? Então, o que nós fizemos com essa vírgula? Nós resolvemos ela só no final. Esse é o método mais tranquilo da gente trabalhar com a multiplicação entre números decimais. Certo? Vamos fazer a letra B? Deixei um espaço maior aqui, ó. Vai ficar um pouquinho maior. Olha só. É menos 12,3 que multiplica 2,45. Aqui, nós já sabemos de antemão que nós temos a multiplicação de um número negativo com um positivo. Então, o resultado vai ser o quê? Negativo, certo? Assim como aqui na letra A, era 2 positivos, deu 3,5. Agora aqui nós já sabemos que o resultado vai ser negativo. Vamos ignorar então o sinal, ignorar essas vírgulas e multiplicar o número como a gente já conhece. Olha só, 12,3 que multiplica 2,45. Professor, mas lá na adição e na subtração, vírgula precisava ficar embaixo da outra vírgula. Sim, é uma regra da adição e da subtração entre números decimais. Aqui na multiplicação, não. Você vai ignorar essas vírgulas. Então, não precisa ter vírgula embaixo de vírgula. É só multiplicar. No final, a gente resolve isso daí. Olha só. Multiplicando como a gente já conhece. O 5 vai multiplicar todo mundo lá em cima. 5 vezes 3 é 15. Sobe 1. 5 vezes 2 dá 10, com mais 1 que subiu, 11. E o 5 multiplica o 1, que dá 5 com mais 1, 6. Terminamos nossa primeira parte. Vamos começar agora a multiplicar o 4, que está na dezena. A gente coloca um 0 aqui e começa. 4 vezes 3 é 12, sobe 1. 4 vezes 2 dá 8, com mais 1, 9. Por fim, 4 vezes 1 dá 4. Ok. Chegamos, então, aqui na etapa final da nossa multiplicação. O número que está na centena, nós vamos multiplicar ele agora por todos que estão lá em cima. Para isso, vou colocar 2 zeros aqui, né? E começar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 dá 2. Agora sim, vamos somar, ver quanto que vai dar. 5 mais 0 mais 0, 5. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 0, 3. 6 mais 9 mais 6. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos somar o 6 mais 6, que dá 12, né? 12 mais 9 vai dar 21. É isso mesmo? Tá aí. 4 mais 4, 8. Com mais 2, 10. Sobe 1. Por fim, 1 mais 2, 3. Chegamos nesse resultado aqui. 30.135. Mas esse é o nosso resultado final? Não. Agora a gente vai trabalhar com as vírgulas. Quantas casas depois da vírgula que nós tínhamos lá no início da nossa multiplicação? Nesse primeiro número, 12,3. Uma casa só depois da vírgula. Esse aqui agora, 2,45. Quantas casinhas depois da vírgula? 2. Somando-se, então, nós temos 3 casas ao total depois da vírgula. Vamos andar com essa casa agora, né, com essa vírgula agora, 3 casinhas para trás. Essa vírgula que está bem escondidinha aqui, ó, depois do 5, vai andar 3 casinhas para a esquerda do nosso número. Olha só. 1, 2, 3. Então vai ficar o quê? 30,135. Ou seja, 30 inteiros e 135 décimos. Negativos, né? Porque nós chegamos nessa conclusão lá no início, não foi? Porque nós multiplicamos um número positivo com um número negativo. Pelo jogo de sinal, menos com mais deu menos. Certo? Então, para multiplicar os números decimais, sempre lembrar dessa regrinha, né? Deixa as vírgulas para resolver no final. Deixa o jogo de sinal para você se preocupar depois. Concentre-se na multiplicação que você já sabe fazer e depois você ajusta esses detalhes. Combinado? Com base nisso, ó, uma receita de bolo
pede 2/3 de xícara de açúcar. Se Maria quiser fazer meia receita, quantas xícaras de açúcar ela vai usar? Nós podemos multiplicar aqui, então, essas frações que tem no nosso problema, né? Já sabemos, né, que são 2/3 que serão necessários na receita e ela vai fazer só metade da receita. Então, nós vamos multiplicar por meio. Quanto que vai dar isso? Ó, multiplicação entre duas frações. Multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Vamos lá? 2 vezes 1, 2. Embaixo, 3 vezes 2 dá 6. 2/6. Agora pensa comigo, se fosse uma questão objetiva, tivesse lá as alternativas, e não aparecesse a alternativa 2/6. E aí? Quer dizer que você errou? Não. Pode ser que esteja na forma de uma fração irredutível. Vamos simplificar essa fração e ver quanto a gente chega? Olha só, consigo dividir tanto 2 quanto o 6 por 2. Vou chegar no quê? 2 dividido por 2 é 1. E 6 dividido por 2 é 3. Então, cheguei na minha fração irredutível, não consigo diminuir ela mais. Resposta, 1/3. Tudo bem? Perceberam que a gente consegue aplicar, então, essa multiplicação de frações em uma situação básica do nosso dia a dia, né? Agora, eu acho que eu vou deixar um desafio para vocês. Vamos juntos ver o nosso próximo exercício? Porque agora é com você. Olha só para vocês verem o exercício. 1 quilo de maçã custa R$3,40. Mariana comprou 2,5 kg. Quanto ela pagou? Gente, vou dar uma ajuda. Vou dar algumas dicas para vocês. Multiplicação entre dois números decimais, né? Tenho aqui o 3,40 e o 2,5. O que você vai fazer? Ignorar a vírgula inicialmente e depois você faz toda a multiplicação como você já conhece. Terminou essa multiplicação, aí sim você vai ver quantas casas depois da vírgula tinha-se inicialmente. Combinado? Vou deixar uns 5 minutinhos aí na tela, tá? Com a questão, para vocês resolverem, e aí a gente volta já corrigindo esse exercício. Vamos lá, então.
e meio. Quanto que ela pagou? Então, gente, é simples. Nós vamos multiplicar esses dois números aí, ó. Que multiplica 2,5. Ignorando a vírgula inicialmente. Vamos lá. O 5 vai multiplicar todo mundo lá em cima. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. Sobe 2. 5 vezes 3 é 15. 15 com mais 2, 17. Certo? Agora, nós vamos colocar um 0 aqui, porque nós vamos multiplicar o 2 que está na dezena. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 4 é 8. E 2 vezes 3 é 6. Somando isso daqui, nós vamos ter o quê? 0 mais 0 é 0. 0 mais 0, 0 de novo. 7 mais 8 é igual a 15. Sobe 1. 1 mais 6 é 7. Com 1 que subiu, 8. O resultado, 8.500. Agora vamos preocupar com a vírgula. Quantas casinhas depois da vírgula que nós temos lá no início? Nesse primeiro número, 2 casinhas. No meu segundo número, 1 casinha. Então, nós vamos andar 3 casinhas com a nossa vírgula para trás do número, à esquerda do número. Lembra que a vírgula está escondidinha aqui, ó, no final, depois desses 2 zeros. Voltando 3 casinhas. 1, 2, 3. Então, vai ficar 8,50. Isso significa o quê? Que ela vai pagar o quê? R$ 8,50. E aí, chegaram nessa resposta? Chegaram nessa conclusão? Tranquilo, né, pessoal? Nós praticamente multiplicamos, né, esses dois números decimais e chegamos no resultado de uma situação que é do nosso dia a dia, né? A gente vai lá no mercado, compra maçã, dá pra gente prever quanto que a gente vai pagar, né, de acordo com o que pesou-se de maçã. Então, tudo isso é importantíssimo para as situações do nosso dia a dia. Certo? Com base nisso, o que nós vamos concluir? O que nós aprendemos com essa aula de hoje? Trabalhar com a multiplicação entre os números racionais, tanto as frações quanto os números decimais. Certo? Na descrição desse vídeo, eu estou deixando uma lista de exercícios sobre esse conteúdo, multiplicação de frações e decimais. Tentem fazer e, como eu sempre falo, ficou alguma dúvida? Pergunta o seu professor aí em sala de aula, ele vai conseguir te ajudar a chegar nessas conclusões, ok? Não deixe de curtir nossa aula, sempre vai compartilhando com os outros colegas para que chegue, né, esse nosso conteúdo a mais pessoas. Combinado? Então, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!